Existe mais de uma razão para a sala de ressonância magnética ser envolvida por metal. Em todas as direções para onde você olhar vai ter metal, porque ela é uma gaiola de Faraday. Nesse vídeo eu vou falar sobre gaiola de Faraday no contexto também da sala de ressonância magnética, mas vou fazer algumas demonstrações usando o sinal de GPS do celular. Vou ensinar a bloquear construindo uma gaiola de Faraday aqui. Vou demonstrar isso para vocês e vou mostrar como é possível criar uma gaiola de Faraday com um simples pacote de salgadinho. Pessoal, vou ser o mais breve possível aqui para que a gente possa ir para a demonstração prática, mas antes eu preciso fazer uma breve explicação do que é a gaiola de Faraday. Basicamente, o conceito da gaiola de Faraday é uma gaiola em si mesmo, onde dentro dela você vai estar protegido de sinais eletromagnéticos. Então isso aqui pode ser utilizado para te proteger de um raio, como pode ser utilizado, como é o caso da ressonância eletromagnética, para proteger contra interferência eletromagnética. Tanto interferência de fora, que poderia atrapalhar o funcionamento da máquina de ressonância magnética, quanto o ruído da própria máquina, já que ela tem um campo eletromagnético extremamente forte. Esse campo ele poderia interferir em circuitos externos e equipamentos externos. Então, no contexto da máquina de ressonância magnética, a gaiola de Faraday ela funciona para impedir que ruído externo atrapalhe o funcionamento da máquina e também para impedir que o campo eletromagnético da máquina interfira em equipamentos externos. Então, dentro dessa sala de ressonância magnética, essa sala ela é construída com uma malha metálica, né? Poderiam ser chapas metálicas, enfim. Existe uma relação entre o vão aqui, entre posso chamar de hastes, talvez, dessa gaiola, e o comprimento da onda. Inclusive vou explicar isso no próximo vídeo, não vou entrar muito nesse assunto, mas a onda eletromagnética, a depender do comprimento dela, nós teremos que ter um tamanho diferente aqui dessas grades, ao ponto que, dependendo do comprimento, você vai ter que ter praticamente uma estrutura sólida aqui, ao invés de grades, como nesse desenho. Mas no caso da sala de ressonância não é necessariamente algo sólido, são grades assim mesmo. Bom, a sala ela é toda revestida então pelos motivos que eu já falei. O avião, por exemplo, ele também é uma grande gaiola de Faraday, a estrutura dele, e serve para proteger contra raio. O carro vai te proteger contra raio também, então o carro ele é uma gaiola de Faraday. Se você estiver dentro do carro, a chance de você ter problemas aí com raio é muito menor. E essa gaiola aqui ela acaba servindo também para bloquear sinais, seja de GPS, de Wi-Fi, seja no seu forno micro-ondas. Se você reparar na frente dele, ele é todo furadinho, né? Tem uma tela metálica toda furadinha. Esses furos, eles permitem a visualização dentro do micro-ondas, mas eles são pequenos para bloquear esse eletromagnetismo interno, essas ondas eletromagnéticas. Então, o conceito da gaiola é esse, ele vai bloquear. Como que isso acontece? Se eu tenho um sinal que está vindo aqui e ele, no instante em que eu tô visualizando esse sinal, ele é positivo. Então, a gaiola, o que faz um sinal positivo? Ele atrai elétrons. Então, se a gaiola estava toda equilibrada, eletricamente falando, as cargas positivas e negativas elas estavam totalmente distribuídas, né? Então ela não estava polarizada. Eu poderia continuar esse desenho aqui em volta de toda a gaiola, né? Quando eu aproximo uma carga positiva aqui de uma determinada face dela, o que vai acontecer? Essa carga positiva ela vai atrair elétrons. Então, se os elétrons que estavam em toda essa região eles se acumularem aqui, para eles terem chegado nessa região, eles saíram dessa. Então, se os elétrons saíram dessa região e ela estava equilibrada, agora ela passou a ficar positiva, né? Antes nós tínhamos negativos aqui junto com as cargas positivas, agora não tem mais esses negativos, ficou só os positivos e, portanto, agora a gaiola fica polarizada. O que acontece para quem está dentro dessa gaiola, para o equipamento que está dentro dessa gaiola? Para ele tá tudo normal, porque a gaiola está equilibrada. Nós continuamos tendo a mesma carga, já que a gaiola ela não foi eletrizada, ela não foi carregada, né? Já que ela está apenas polarizada. Então, para o que estiver dentro aqui, seja uma pessoa ou um equipamento,
ele não vai perceber esse sinal aqui externo, já que para ele aqui dentro está tudo certo. Nós temos negativo e positivo com a mesma intensidade e, portanto, dentro o sinal resultante ele é nulo, né? E considerando que esse sinal aqui ele é uma onda, né? Então esse sinal aqui positivo ele vai passar a ser negativo em algum momento. Nesse caso, quando ele se tornar negativo, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui eles são repelidos, eles passam para o outro lado aqui e na ausência desses elétrons aqui só vai sobrar as cargas positivas. A gaiola ela vai polarizar no sentido reverso, mas vai continuar com a mesma carga. Então, internamente aqui, a intensidade de positivo e negativo é a mesma, nós não temos carga e, portanto, o que estiver dentro dessa gaiola vai permanecer imune. Pessoal, e para essa primeira demonstração, eu estou aqui com o celular e está aberto um aplicativo que mede o sinal do GPS. Ele mede a intensidade do sinal e ele indica aqui nessa barra, né? Não importa os valores aqui, não é o que a gente deseja saber, mas basicamente ele está medindo o sinal. Então, quanto melhor estiver o sinal, mais para a direita aqui ele vem vindo, e quanto pior, mais para a esquerda. Esse celular ele já está dentro de uma panela, porque a panela ela é de alumínio e, portanto, ela é um bom condutor e pode ser utilizado nessa gaiola de Faraday. Dá para utilizar aço, dá para utilizar cobre, né? E dependendo da necessidade, você vai utilizar um material diferente. E para poder fechar a gaiola, eu tenho aqui uma peneira metálica. Então, observa só, eu vou colocar essa peneira aqui na frente, você consegue continuar observando o sinal. Ele não se perde com a peneira se eu apenas colocar ela aqui em cima sem fechar completamente. Repara no sinal que ele piora, sim, ele fica pior, mas o pequeno vão que fica entre a peneira e a panela, repara que é bem pequeno o vão, mas ainda assim é o suficiente para manter esse sinal ativo. E quanto maior for a frequência do sinal, menor o comprimento da onda e mais fácil ele consegue passar por esses vãos. Então, a área do celular ela se perde é mais difícil de perder a área do celular porque se trata de uma frequência mais alta. O GPS é um pouco mais fácil de perder e se fosse um rádio AM, por exemplo, é muito mais fácil ainda de perder. Como são ondas com comprimento muito grande, se você tiver um pequeno vão assim não vai ser suficiente. Até, inclusive, é por isso que muitas vezes o elevador é uma gaiola de Faraday não intencional, né? Mas dentro do elevador você perde o sinal às vezes, mas às vezes não também. E isso por conta desses vãos, né? Então vamos lá, eu vou fechar completamente essa panela. Para isso eu vou... Bom, tem que deixá-la inclinada assim para que a tela do celular fique visível. Está dando para ver bem, né? Vou fechar completamente aqui então e vou pressionar um pouquinho para que realmente fique fechado. Repara que o sinal ele vai acabar se perdendo. Ainda temos um resquício de sinal, eu não estou conseguindo tampar completamente aqui, mas assim que eu conseguir bloquear, eu tenho que ir pressionando as beiradas aqui para que fique bem tampado. Ó, agora perdeu completamente o sinal. Então, nesse momento eu não tenho sinal, mas assim que eu tirar, repara que assim que eu tirar essa tela aqui da frente, ou abrir uma pequena brecha, já vai voltar. Vou tirar completamente. Olha só, o sinal já voltou e voltou muito bom, né? Muito mais próximo ali do lado direito. Então é isso, esse é o conceito. Agora eu vou utilizar também um pacote de salgadinho para uma segunda demonstração. Então vamos lá, estou com um pacote de salgadinho aqui. O pacote de salgadinho ele é aluminizado, então seria uma gaiola de Faraday onde não se tem vãos, né? Aqui eu consigo bloquear basicamente qualquer sinal, então... Porque como não tem vão, então não importa o comprimento da onda, mas desde que eu consiga tampar completamente, né? Eu não posso deixar nenhuma frestinha, porque senão vai acabar passando o sinal. Como eu falei, o GPS é um pouco mais fácil de conseguir bloquear, mas a área do celular... Aqui eu já não tenho área, né? Então eu não consigo fazer a demonstração com a área, mas é um pouco mais difícil de perder a área do que o GPS. Mas ainda assim no pacote de salgadinho é possível, porque como eu falei, diferente da peneira, ela não tem os vãos ali, né? Ela é totalmente bloqueada. Então eu vou envolver rápido com papel toalha aqui para evitar de engordurar toda a tela do celular, né? Já que o pacote de salgadinho não tem como lavar ele por dentro, né? Então eu vou colocar aqui dentro e depois eu vou retirar isso aqui rapidamente para poder mostrar para vocês antes que o sinal volte, né? Porque como ele é todo fechado aqui eu não consigo mostrar. Então olha só, eu vou fechar aqui muito bem
essa entrada. Inclusive, esse é um recurso interessante se você, por algum motivo, questão de segurança, talvez você precisar bloquear o sinal do celular, o GPS do celular. Talvez você pode esconder um cartão dentro de um pacote de salgadinho, assim, um cartão de crédito, por exemplo, para evitar que alguém aproxime alguma máquina do cartão e acabe gerando alguma cobrança, né? Então, dá para proteger celular, dá para proteger cartão de crédito, cartão de débito, enfim, eletrônicos em geral, que um rádio, se você colocar aqui dentro, ele vai perder o sinal também. Então, vamos lá, rapidamente, então eu vou tirar isso aqui, tentar ser o mais rápido possível para mostrar o GPS voltando. Sinal perdido, voltou. Então, ainda consegui mostrar aqui, né? Tava sem sinal, assim como o esperado dentro de uma gaiola de Faraday. Se você gostou desse vídeo e quer entender melhor a relação entre os vãos da gaiola e o comprimento da onda, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para ser avisado quando o próximo vídeo for publicado, porque eu vou explicar essa relação e vou fazer uma demonstração muito legal também para que você entenda melhor o assunto. E se gostou do vídeo de hoje, por favor, comenta o que achou, deixa o like também, porque é muito importante para me permitir continuar gravando aqui para o canal.